Olá, boa tarde a todos e todas. A gente está caminhando agora, né, para a fase final desse primeiro dia do nosso 7º Congresso Estadual das APAES. Agradeço a todos que estiveram presentes nas lives anteriores e conto com vocês na participação dessa live agora muito especial. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Adriana, sou assistente social, sou pós-graduada pela UERJ em Saúde e estou coordenadora de assistência social da FEAPAES RJ. Vou me audiodescrever brevemente. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, estatura mediana, tenho cabelos pretos, compridos até a altura da cintura, estou usando um piercing de argola no nariz. E agora, a nossa convidada é tão ilustre, estou tão feliz com a presença dela aqui, que eu prefiro que ela mesma se apresente. Né? É uma representatividade aqui para o nosso movimento e conto com a participação de vocês. Doutora Ana Letícia, muito obrigada. A palestra dela vai se chamar Atividade de Vida Prática. Atividade de Vida Prática. Com você, Ana Letícia. Vamos lá, gente. Depois dessa, não sei nem o que eu falo. Vamos lá, ela falou o máximo. Primeiro, deixa eu só falar uma coisa para vocês, porque, para aqueles que estão me visualizando, vocês vão ver que eu me movimento muito, inclusive mãos, e me movimento muito com a cadeira. Então, talvez vocês tenham uma certa dificuldade, porque parece um raio de um lado para o outro, tá? Quem tiver dificuldade também no entendimento, pode mandar, talvez, Tem como mandar em chat alguma coisa? Se tiverem dificuldade no entendimento, porque às vezes eu falo muito rápido, isso é pela própria condição do autismo, e talvez vocês não me entendam, pode pedir pelo chat que eu diminuo a fala, tá? A rapidez da fala. Como a Adriana falou, eu não sou tudo isso, mas a minha representatividade é pelo autismo adulto feminino. A minha descrição, por favor, podem rir à vontade. Eu tenho 50 anos, sou mulher cis, isso aí é discutível em termos de autismo, mas vamos lá. Branca, altamente, né? Quer dizer que eu não pego sol há séculos, cabelo louro. Obviamente, eu estou com a minha bela Xuxa azul, o resto é todo rosa. Eu uso minhas pulseiras pop-it, quem sabe pop-it é aquele de ficar apertando. Geralmente, eu uso algum tipo de controle emocional. Hoje, eu escolhi o pop-it. Em geral, também, eu tenho uma pulseira de identificação. Quem estiver podendo ver no vídeo, está escrito autismo. Por dentro, eu coloco o meu nome, o nome da pessoa de contato e o telefone. Apesar de eu ter a carteira do autismo e ter um crachá, nem sempre eu uso o crachá na rua. Obviamente, a minha camisa tem que ser de anime. Hoje eu vinha entre camisa de anime, eu escolhi Fullmetal Alchemist, o Dr. Who, mas em homenagem eu vim de anime. E o resto é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou com uma calça jeans, vocês não estão vendo, e a minha Melissa favorita, que é cor-de-rosa também. A minha mochila que está no chão, cor-de-rosa também, porque a minha vida é cor-de-rosa. E, para quem está vendo, uma linda caneta de unicórnio. O unicórnio, antes que eu entre no que é atividade de vida prática, quando a gente começou o movimento sobre autismo adulto, e especificamente o autismo adulto feminino, a gente escolheu, era uma piada, mas a gente acabou escolhendo o unicórnio como símbolo. Por quê? Quando você falava em autismo adulto, ou seja, diagnóstico tardio, a maioria das pessoas, especificamente psiquiatras, não acreditava em autismo tardio. Então, a gente começou a fazer a brincadeira de que o autista tardio, especificamente as mulheres, era um unicórnio, né? Era como se o autista tivesse feito 15 anos, ele virava um ser purpurinado que sumia no mundo. Ele ficava automaticamente curado ou desaparecia. Então, se a gente existisse, a gente tinha que ser um unicórnio, não um ser mitológico e imaginário. Hoje em dia, você já tem essa mudança. Você tem autistas adultos, você já sabe que o diagnóstico ele pode vir muito tarde na vida. Para pessoas da minha idade, né, 50 anos, 40 anos, ele, em geral, ele é tardio, porque, na nossa época, não existia ainda, especificamente no Brasil, América Latina, diagnóstico de autismo leve é moderado, você só existia em mulheres o diagnóstico de autismo severo.
Então, é complicado. Até hoje era pior, mas até hoje é muito complicado. Eu vou falar um pouco sobre o que isso acarreta. Então, eu dividi em 3 eixos a palestra. Eu sou bem chata em relação a isso, mas para poder não me perder. Tá? Então, os 2 primeiros, o primeiro é mito, o segundo é dificuldades, né? E o terceiro eu vou abrir para pergunta. Quem quiser fazer pelo chat ou depois mandar, fica muito a critério de vocês. Tá? Em geral, eu gosto muito de fazer citação dos meus 2 ídolos. O primeiro é o Dr. Who, para quem curte. Eu amo Matt Smith, é o 11º doutor, e também Homer Simpson. Mas, no caso, eu vou fazer Dr. Who. Tá? Eu acho que cabe muito bem na vida dos autistas adultos, porque não existe um autista que tenha chegado entre 40 e 50 anos sem diagnóstico que ele não carregue alguma comorbidade com ele, não carregue algo com ele. Em geral, algum fracasso que ele acha que é culpa dele, algum fracasso de relacionamento, algum fracasso de trabalho, algum fracasso de família, algum fracasso de escola, academia, qualquer coisa assim. Então, tem um episódio do Dr. Who chamado The Big Bang, em que ele fala para a Amélia que somos todos histórias no final. Já que somos todos histórias, vamos fazer todos uma boa história. E fazer o autismo adulto, no final, é isso. Você, quando recebe o diagnóstico, é tentar transformar aquilo que, para você, era uma sucessão de fracassos, transformar aquilo na sua vida e assumir. Sair do armário azul. Assumir que você é um autista, não era um fracasso seu. Agora que você conhece as suas limitações, as suas dificuldades, você tem um tratamento, você pode ter medicação, e, com auxílio, você vai chegar lá. Formação acadêmica, tudo isso eu tenho, mas, em geral, eu prefiro deixar para lá, porque, assim, eu entrei e saí de faculdade mais do que eu me formei. Eu tenho 2 formações, estou fazendo a terceira, mas, assim, eu entrei em 5 faculdades, além dessas. Larguei porque era muito difícil para mim trabalhar com professores. Então, empregos é a mesma coisa. A personalidade é muito rígida, eu não aceito quebrar regras em nome de hierarquias. A maioria dos autistas tem essa personalidade. As coisas têm que ser lógicas. E isso é muito complicado para você viver no dia a dia, em que as pessoas tendem a fazer, né, bending rules para se adaptar ao mundo. O autista ele não tem essa capacidade. Por mais que alguém explique que ele tem que viver dessa forma, ele não vai viver dessa forma. Então, quando a gente fala em o que é atividade de vida prática para o autista, ele tentar se adaptar a um mundo que não é o mundo dele, porque o mundo dele é um mundo absolutamente lógico, A, B é igual a C. E o mundo não foi feito para a gente. Ele parte de um pressuposto que a gente tem que entender como é que é o mundo neurotípico. E a gente não entende, porque o mundo neurotípico ele é construído em cima de relações humanas. E isso falta ao autista. Essa capacidade de entender o outro, essa capacidade de pensar como o outro, né, o que se chama de teoria da mente, a gente não tem. O outro pode nos explicar, e aí talvez a gente entenda como é que o outro vive, pensa e reage. Mas, se alguém não explicar, nós não entendemos relações sociais, nós não entendemos o funcionamento da sociedade. Isso leva a problemas em todos os níveis, incluindo familiares. Se você participa de um grupo de autismo e quiser participar, você vai ver a quantidade de problemas em famílias e disfuncionalidade de um autista. Por isso que a maioria, quando chega numa idade um pouco mais avançada, ele já vem com síndromes como ansiedade, depressão, pânico, em geral, porque ele não tem o apoio familiar, ele tem uma série de expectativas que ele não cumpriu. Né? Tecnicamente falando, ele não cumpriu aquilo que era o neurotípico. Né? Ele não casou, ele não se formou, ele não está com trabalho fixo, e a culpa é dele. Não, a culpa não é dele. Isso não tem nada a ver com caráter, isso não tem nada a ver com capacidade. Isso tem a ver com a adaptação ao mundo que não foi preparado para ele. Então, vamos passar para a primeira parte do nosso ponto de partida do que seria a dificuldade da adaptação do autista. Em primeiro lugar, são os mitos.
a gente tem uma série de mitos que fazem com que o autista não se adapte à realidade com que ele vive na sociedade. E isso vem desde o nascimento. Tá? Quando a mãe e o pai recebem o diagnóstico, fala-se muito em luto, né? Como se o autismo fosse uma doença. Autismo não é doença, é uma condição neurológica, né? É como se uma pinha que forma o ser humano tivesse lá uma série de erros. Está impresso no teu DNA. O último estudo de 2019, com 5 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas em 5 países, determinou que 91% do autismo é genético. Então, não é culpa de ninguém. O autismo não tem cura porque ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica. Você pode melhorar, mas você não vai curar o autista. Então, não tem por que a família ter luto. A família tem que entender. Para entender, a família tem que aprender aquilo que aquela criança vai ser. Ela vai ser qualquer coisa, ela vai ser aquilo que a família der para ela. Então, assim, não adianta fazer protocolo alternativo. Não adianta fazer o tal protocolo MMS, que é enfiar a goela abaixo na criança, ou via enema, ácido clorídrico com água sanitária, achando que tem coisas dentro da criança porque ela é doente. Isso é uma tentativa de assassinato. Desculpem os pais que fazem, desculpem os médicos e profissionais que acham que isso é válido. Você não pode pegar um autista severo que não tem como se defender e fazer isso. A mesma coisa as pessoas que acham que autismo é doença causada por metais pesados, mercúrio, poluição vinda de outros ambientes, e fazem quelação com carvão vegetal, quelação com outros metais que se ligam a mercúrio. Gente, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com uma criança, você não pode fazer isso com um autista severo que não tem como se defender. Se o autismo não é doença, se o autismo não é envenenamento por metais, você não pode fazer isso. É ilógico você pensar que, numa proporção como essa que eu falei, de 2 milhões de pessoas que têm autismo, 2 milhões de pessoas foram envenenadas por mercúrio. É simplesmente ilógico. Você não pode fazer isso com uma pessoa. Outra maluquice que está existindo agora é achar que o GCMAF, que, na verdade, é um macrófago, que existe em todos os seres humanos, é ativado pelo nosso sistema imune quando um vírus, uma bactéria, um protozoário invade o sistema. Agora existe uma mania de dizer que o GCMAF, quando ele é estimulado, ele cura o autismo. E aí tem gente vendendo pílulas com GCMAF que não são nada, porque ninguém pode vender um macrófago de sistema imunológico. Assim, sinceramente, cada vez que você faz isso com uma criança, você fala isso para um adolescente, você só está tirando dele a humanidade dele. Você está dizendo que você vai curá-lo de algo que é ele. O autismo sou eu. O autismo é cada um dos autistas. Está dentro da gente. Você pode dar a ele um tratamento de suporte, você pode dar a ele medicação, mas você não vai tirar dele a genética que ele tem. Então, se você coloca, sabe, goela abaixo, algo tão perverso, algo que machuque tanto, quanto ácido clorídrico, você está dizendo que você não aceita essa pessoa. Você quer a todo custo. Enfim, é doloroso, e é isso que causa a maior parte dos problemas dos autistas posteriormente, porque ele sabe que ele não é aceito a ponto de alguém tentar fazer algo com ele. E a gente não vai fingir que isso não existe. Qualquer busca na internet vai mostrar o quão simples é adquirir qualquer um desses procedimentos. A segunda parte, por que as pessoas continuam falando que vacina causa autismo, meu Deus? Novamente, a gente parte do pressuposto que o autismo não faz parte da pessoa. Algo externo tem que vir e causar autismo. Gente, pelo amor de Deus, o autismo foi descoberto em 1897. As primeiras vacinas, segundo as pessoas, baseadas no Andrew Wakefield, causaram autismo, são da década de 60. A gente não pode comparar o século XIX ao século XX. O autismo ele foi descoberto semiologicamente, né? Quem criou a primeira semiologia, ou seja, descreveu o autismo, foi o médico John Langdon Haydon Down, que também criou a semiologia do Down.
Ele chamou o autismo de terceiro tipo. É só você fazer a conta. Século XIX, ele já tinha colocado todos os protocolos daquilo que era o caso clínico do autismo. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de mostrar empatia, o amor com os amigos, movimentos repetitivos como flapping, tudo estava ali. Então, o que a vacina tem a ver com isso? As vacinas são muito posteriores. Você parte novamente do mesmo pressuposto. Eu tenho que tirar aquilo que o meu filho nasceu com. Vacina não causa autismo, vacina nunca causou autismo. O autismo ele é muito antigo, ele é uma condição neurológica, genética. Por que alguns desenvolvem? Ninguém sabe até hoje. Tecnicamente, até hoje, já se contaram mais de 900 genes envolvidos no autismo. 102, mais ou menos, são muito importantes. Não dá para você misturar uma coisa externa com uma coisa interna. Você só machuca a pessoa. Outra coisa que é muito complicado. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso com seus filhos. Você não vai trabalhar o seu filho fazendo com que ele vá para a psicanálise. Não é caráter. Ele não é agitado, ele não faz flapping, ele não é agressivo, ele não reage ao mundo porque ele precisa de algum tipo de disciplina, porque ele precisa de uma mão mais firme, porque você deixou de ser mãe ou pai com um pouco mais de educação. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Cada um dos aspectos e características clínicas que a criança ou o adulto fazem são uma resposta que ele dá ao mundo. A melhor descrição do autismo, que um próprio autista já deu, foi que o mundo dentro dele é muito mais seguro que o mundo externo. Então, quando ele se isola, ele está tentando se organizar, porque o mundo machuca. Ou machuca de forma auditiva, ou machuca de forma visual, ou machuca de forma tátil, ou machuca de forma neurológica, porque todos os inputs sensoriais do autista não são mediados pelas sinapses. Qualquer neurotípico tem uma mediação sináptica que faz com que o mundo não o invada. Ele consegue controlar todas as quantidades de entrada de input sensorial. O autista não consegue. Uma dessas áreas vai estar em dificuldade de entrada de input. Então, você tem autista que é extremamente sensível à luz, extremamente sensível a som, extremamente sensível a variações de tempo, ou extremamente sensível a quantidades de toque. Eu tenho horror à etiqueta de roupa. Eu mataria o ser humano que botou etiqueta de roupa por dentro. Meu Deus do céu. Juro, eu juro. Eu acho que o cara que botou etiqueta de roupa do lado agora, Deus que me perdoe, esse cara deveria ser executado, falando sério. E você tem autistas que não reagem a nada. São absolutamente insensíveis a nada, porque o input dele sensorial não reage. Entretanto, eles têm problemas dentro do próprio corpo. Por quê? Porque dentro desses 900 genes, você também vai ter síndromes autoimunes. Então, como eu tenho doença de Crohn, tem autistas que têm sistema autoimunes péssimos. Eles vão ter problemas pulmonares, problemas gastrointestinais. O mundo agride. Então, é muito mais fácil ficar dentro de si mesmo do que se relacionar com o mundo externo. Então, não é se você criou bem o seu filho ou não criou bem o seu filho. O flapping, meu flapping geralmente é enrolar o cabelo no dedo, ou ficar movimentando minhas pernas, ou ficar girando cadeira, coisas assim. É só para me organizar. Não é um desafio, não é uma forma de brigar. Às vezes eu me balanço de um lado para o outro e tal. É apenas uma forma de você organizar o mundo. Só isso. Não é um desafio a ninguém. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai batia na minha mão. Não faça isso com o cabelo, não sei o quê, não fica se balançando. Não, não vai adiantar. A criança vai fazer outra coisa, ela vai arrumar outra forma de se organizar. E, como eu disse, isso aí já tinha sido descrito por Langdon Down, gente. Isso é muito antigo. Não é caráter do seu filho. Não tem nada a ver com caráter. Isso é um mito. O flapping é necessário. O andar na ponta dos pés, o se balançar, qualquer forma que o autista encontra para se organizar mentalmente,
para conseguir fazer com que o mundo externo que o agride se torne menos agressor, menos opressor, ele vai fazer. Cada um tem o seu modo, mas ele vai fazer. Você lutar contra isso não vai adiantar. Você só vai fazer com que ele fique mais e mais temeroso de você. E pior, ele vai começar a adquirir outras sintomatologias, como pânico, porque ele não vai saber o que vai acontecer com ele, vai se tornar agressivo, vai se tornar reativo. Então, isso é um mito enorme. É que autismo tem a ver também com caráter. Não tem, pelo amor de Deus, gente. Outra coisa, vamos começar a ver o que as pessoas estão pesquisando por aí. O autismo ele não é apenas humano, digamos assim. Já existem estudos que provam que o autismo é mamífero. Existem estudos, especificamente com macacos rezos, numa ilha, se não me engano, do Caribe, que provou que linhagens de macacos rezos têm autismo. São macacos especificamente que se afastam do bando. Então, assim, é genético, pelo amor de Deus, não é uma doença, não é o seu filho, não foi você, você não bebeu durante a gravidez, você não fumou, não foi a vacina, não foi nada disso. Por quê? Da falta de descobrir esse link. Mas não tem nada a ver com algo que você possa extrair do seu filho. Esse mito tem que acabar, que você vai tentar tirar o autismo do seu filho. Você só está machucando ele e transformando a vida dele num inferno, porque ele sabe que não está sendo bem recebido. Se você pode ou não fazer isso, é uma coisa que tem que ser resolvida, né, entre você mesmo e a família. Mas a criança não tem nada a ver com isso. Digamos assim, é muito tarde para mim, eu já tenho 50 anos, eu não vou mudar muita coisa em termos de estrutura mental do que eu já tenho. Mas uma criança pode ser modificada, ela pode fazer novas sinapses, ela pode fazer a neuroplasticidade, ela pode melhorar em todos os aspectos. Ela pode melhorar na área fonoaudiológica, ela pode melhorar na área de terapia ocupacional, ela pode melhorar a coordenação motora fina e grossa, ela pode melhorar nos transtornos de aprendizagem, ela pode melhorar em todos os aspectos, com medicação e com as terapias, o tratamento multiprofissional. Mas desde que os pais aceitem que aquilo ali é uma condição neurológica genética. E isso é a maior aceitação que você pode dar para o seu filho. É o caminho para que ele tenha uma vida com autonomia, capacidade e independência. Não faz diferença se ele foi diagnosticado com autismo leve, moderado e severo. Autismo leve, moderado e severo são apenas graus relativos à classificação internacional de funcionalidade. Eles vão dizer quanto aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente tem de capacidade de vida autônoma e independente. E isso pode ser modificado de acordo com o apoio que você dá à criança, de acordo com o tratamento que você provê à criança. Mas não é através de um mito, achando que um remédio vai curar a criança, que um protocolo MMS vai curar a criança. Não é isso que você vai fazer, que você vai apoiar. A outra coisa que é muito preocupante, a agressividade dos autistas. O autista ele não nasce agressivo, ele não é agressivo e não tem uma natureza agressiva, não há um gene de agressividade no autismo. Quando você tem uma criança autista, um adulto autista ou um adolescente autista que reage com agressividade, ele está reagindo a um ato que o agrediu, geralmente do mundo ou algo interno nele. Aí vem as coisas que eu falei. Você vai ter muitos autistas com um sistema autoimune despreparado. É muito comum você ter autistas com problemas gastrointestinais sérios, doença de Crohn, a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, e isso faz com que eles fiquem extremamente com dor, né? E vai gerar uma agressividade, sim. Mas não vai gerar agressividade contra o outro, vai gerar automutilação. E a automutilação é muito comum. É se jogar contra os objetos, se jogar contra a parede, se jogar contra a cama, mas não tem nada a ver contra agredir o outro. O mito de que o autista vai bater em alguém, que faz com que as escolas, às vezes, recusem o autista. Pelo amor de Deus. Isso não é nem crível. Ele está em dor.
Ele está em sofrimento, às vezes, psíquico, mas ele não está agredindo ninguém. Primeiro, você tem que entender o que está acontecendo. Outra coisa, autista tem sexualidade também, gente. A hormonação acontece para todo mundo. O autista ele pode não ter o entendimento social do que é sexo, porque isso aí é um construto social, óbvio. Relacionamento, amor, casamento vão depender sempre da autonomia, da capacidade, né, do entendimento daquele autista sobre o que é esse construto social. Agora, sexo em si é hormonação. Então, simplesmente achar que você está protegendo seu filho sem explicar a ele o que é sexo, o que pode acontecer com ele, você está tornando seu filho uma presa. E uma presa que é muito comum. Nos grupos que a gente trabalha, com os pais que a gente faz aconselhamento, nós temos relatos muito numerosos de casos de abuso sexual. Seja por cuidadores, seja por familiares, seja por pessoas que deveriam estar ali cuidando daquele autista. Porque a criança e o adolescente não entendem o que é o ato em si. Eles não têm a menor noção. Novamente, sexo é um construto. E ele não sabe entender esse construto social. Ele não nasceu com essa capacidade de entender como a sociedade vive. Se não for ensinado a ele, ele vai ser uma presa. Então, a sexualidade existe no autista porque ele vai hormonar. Isso não deixou de existir no corpo dele, gente. Ele tem gonadas sexuais, ele vai hormonar, meninos e meninas. Então, você tem que ensinar o seu filho a saber o que fazer e como reagir. Porque, se você não ensinar, você está deixando ele absolutamente exposto aos predadores. E isso acontece com muita frequência. Tem relatos extremamente dolorosos de pais que vêm descobrir muito posteriormente de abusos sexuais, abusos físicos e espancamento. A gente sabe disso. Não vou falar os lugares, não vou dizer quem, mas, sim, você não está protegendo seu filho achando que, porque ele tem um déficit cognitivo qualquer ou um déficit social, que ele não entende, né, e não tem sexualidade. Ele tem. Isso vale especificamente também para as mulheres autistas. Não importa o grau de comprometimento, mesmo severo. Ela é uma presa se você não ensinar a ela como se defender e o que fazer. Ah, mas ela é uma autista severa, como é que eu vou ensinar? Você pode ensinar. É para isso que existe técnica ABA, é para isso que existe a comunicação PECS. Existem técnicas que você vai usar, que você vai ensinar o autista, que você vai ter o apoio multiprofissional para ensinar o seu filho ou a sua filha a entenderem essa parte do mundo e saberem como se defender e como pedirem ajuda. Novamente, não existe autista estacionado em cognição, seja a cognição social, seja a cognição intelectual, todos podem melhorar. Essa forma de implemento vai depender sempre do auxílio, do apoio e do tratamento multidisciplinar. Toda a neuroplasticidade está ali dentro da criança. Quanto mais cedo o diagnóstico, de preferência antes dos 2 anos, quanto mais cedo o trabalho, melhor vai ser a correção das sinapses. Medicação ajuda muito, porque falta ao autista sistema endocannabinoide, o que faz com que as sinapses sejam de má qualidade. Mas você pode ter um ganho fantástico naquela criança. Ela pode, mesmo autista severo, ter capacidade de autonomia, pode ter direito a um lar, sim, um lar residência, pode ter independência suficiente para viver sozinho, desde que ele entenda os códigos sociais, que ele não nasceu com isso dentro do DNA dele. Autistas não têm teoria da mente. Isso já ficou mais do que provado. Então, teoria da mente é entender o que o outro pensa, é entender o que a sociedade pensa ou espera dele. Não pense que o seu filho vai aprender isso sozinho, nem pelo exemplo. Ah, ele está vendo, ele vai aprender. Não, ele não faz mímica disso. Você tem que ensinar da forma mais lógica possível para um autista como funciona a sociedade, como funciona o comportamento de um neurotípico. E aí ele vai aprender.
vai ter uma vida produtiva. Então, essa questão é muito importante. E quando a gente está falando de sexualidade, a gente também está falando de gênero. Por que eu falei a questão do cisgênero ou não? Existem autistas que, pela própria questão do comprometimento cognitivo-social, não tem identificação de gênero, não tem absolutamente nada a ver com transgeneridade ou cisgeneridade, mas simplesmente porque não há esse tipo de cognição, não há um desejo sexual, não há uma identificação sexual. O psicólogo Simon Baron-Cohen, ele faz um trabalho muito bom, basicamente em estudos sobre gênero. Ele foi discípulo da Uta Frith, na Grã-Bretanha. Ele ainda trabalha na Universidade de Cambridge. Aliás, a Grã-Bretanha é o maior centro de pesquisa sobre isso, né? Foi o criador do primeiro Centro Nacional de Apoio aos Autistas. Tem os melhores programas de residência terapêutica, residência compartilhada, trabalho para pessoas com deficiência intelectual. Eles procuram da autonomia, da capacidade, e isso vale para qualquer síndrome genética. E ele tem trabalhos provados, né, seja pelo teste Salien, seja pelo teste de Fopard, que determinados cérebros autistas, especificamente aqueles que não foram treinados para cognição social, eles não reconhecem a questão do gênero. Por isso que você tem muitas mulheres autistas, e isso é uma parte genética, sim, que tem o que as pessoas chamam de trejeitos masculinos. Andam de forma mais masculinizada, se vestem de forma mais masculinizada e têm um pensamento masculino, porque, geneticamente, o pensamento é lógico. O pensamento é mais masculino do que feminino. E isso ocorre também nos meninos. O pensamento é sempre mais masculino do que feminino. Então, a questão do gênero, ela não passa pela questão de ser transgênero, mas pela questão de que, dentro daquele cérebro, o lado feminino não existe com a mesma força que deveria existir. Tem alguma coisa a ver com identificação? Não, não tem a ver com identificação. Mas tem a ver com o fato de, durante a multiplicação celular, não houve uma hormonação correta. Então, não vai ter exatamente aquela menina que você imagina que você... Ai, meu Deus, eu tenho uma menina linda, eu vou vesti-la de rosa. Não, talvez não. Pode ser que você tenha, pode ser que não. Ela tenha trejeitos masculinos, o que não faz dela uma pessoa transgênero. Apenas ela não vai ter os trejeitos. Eu acho que a pessoa que vocês mais conhecem, todo mundo cita, é a Temple Grandin. Ela é uma mulher, não é transgênero, ela se entende como mulher, mas todo mundo acha interessantíssimo o jeito como ela se veste, porque ela tem um comportamento masculinizado, mas ela se vê como mulher, e daí? Só que ela tem um pensamento masculino. E muitas mulheres autistas têm um pensamento muito mais masculino do que feminino. Eu recomendo que os pais leiam o trabalho do Simon Baron-Cohen exatamente para isso, para entenderem o que significa esse pensamento masculino, que é um pensamento puramente lógico. Não, por favor, confundam uma coisa com a outra. O pensamento lógico masculino, o comportamento mais masculino do que uma associação com o gênero. Tá? Senão vocês vão começar a pirar em cima de coisas que não existem. E aí a gente vai entrar naquilo que é o mais importante. O que esses mitos fazem quando o autista cresce? O autista com cognição social, emocional, e entendam que até o autista severo tem, tá? Ele pode ter num nível mais diminuído, mas ele tem. Ele sabe exatamente se ele foi rejeitado ou não foi rejeitado. E ele vai ter o conflito dele emocional, porque durante o crescimento ele vai formar a personalidade. A psique, em nenhum momento, ela deixou de ser formatada. Não existe a tese, por mais que você não possa tratar autismo com psicanálise, mas não existe nenhuma tese que diga que não se faz psique, né? Id, ego, superego em autismo. Obviamente, ele não vai ter toda a capacidade de formação, mas ele vai formar. Então, ele vai ter as emoções da forma como ele tem, ele vai entender quem gosta dele, quem não gosta dele, e ele vai entender se ele é rejeitado ou não é rejeitado. Isso vai criar um conflito? Vai criar um conflito. A gente costuma dizer muito, e é uma realidade, que
tem um bom percentual, mais de 70% das famílias em autismo são monoparentais. É o mais comum, tem uns 3 ou 4 que a gente conhece, que são os pais que cuidam, mas, na grande maioria, são as mães que ficam. E o resto sabe exatamente que o pai abandonou e por que abandonou. E perdem contato completamente com os pais. Isso cria um vácuo emocional. O autista sabe por que ele foi abandonado. Não pense que o seu filho não está entendendo que ele foi rejeitado porque ele é autista. A única diferença é que ele pode, se você explicar, entender que ele foi rejeitado porque o outro parente o rejeitou por questões pessoais, ou então ele vai entender que ele foi rejeitado porque ele é errado, ele é doente, ele é isso, aquilo, outro. Não tem autista que não tenha ouvido isso na vida, tá? Que você nasceu errado, que você é diferente, que você é frio, que você não deveria ser assim, que você deveria ser igual a fulano. O tamanho da frase, digamos assim, e o tamanho da facada que a frase vão causar só vão diferir de acordo com o grau do autismo. Mas uma boa parte desses pais disfuncionais fala isso. E o autista vai entender. É por isso que você tem tanto mito por aí. Tanto pai querendo curar seus filhos, porque eles querem um filho perfeito. Mas o autista é perfeito dentro daquilo que ele é. Ele tem muita capacidade. Você só tem que entender aquela capacidade. Autistas têm potenciais fantásticos. Com ou sem transtorno de aprendizagem, eles têm uma memória maravilhosa para determinados assuntos. Cada um vai ter o seu. Eles têm um nível de aprendizado dentro daquele assunto preferido deles, dentro do hiperfoco, que a maioria dos neurotípicos não tem. Todos são autodidatas dentro do seu assunto de hiperfoco, a ponto de decorarem tudo que os interessa. Quando direcionados, quando trabalhados, isso não é mito, isso é realidade. Eles conseguem ser absolutamente professores, como dizia Asperger. Eles sabem falar sobre o assunto, eles dominam o assunto. E a maioria acaba dominando o próprio autismo porque precisa saber sobre aquilo para se defender. Então, não tem autista que não tenha potencial. Mas esse potencial pode ser morto desde o início se você não souber tratá-lo. Se você vier com todos esses mitos dizendo que você vai curá-lo de alguma razão, não vai dar certo. E aí, dentro dessa formação da psique, você vai ter o problema da automutilação, você vai ter o problema da ideação suicida, você vai ter o problema, infelizmente, do uso de drogas. Por quê? Porque tem muito psiquiatra que, desde cedo, passa medicação pesadíssima, virou meio hábito, você passar coisas como quetiapina, risperidona, desde os 2, 3 anos de idade. E, infelizmente, autista não está livre disso. Dor, muitas vezes, se cura dessa forma, né? Você vai e tenta diminuí-la através desse entorpecimento. Você não está ajudando seu filho quando você faz isso. Então, uma das coisas principais que a gente deve fazer, sempre observar, é aquele remédio que o psiquiatra passou, ele está servindo para alguma coisa? Porque se for só para acalmar a criança, o adolescente, o adulto, ele não tem valor nenhum. A medicação ela tem que servir para um propósito. Esse propósito é organização mental, para que o trabalho multidisciplinar ajude na neuroplasticidade. Se for simplesmente para calar a criança, fazer com que ela seja remodelada dentro de algo social, um dia ela vai se tornar dependente daquela medicação. E não vai ajudar em nada o crescimento dela, o potencial dela. Ela tem psique, ela vai ser ferida emocionalmente, e talvez ela fique dependente daquela medicação. Então, cuidado com essas medicações que o psiquiatra passa só porque ele quer passar. A criança não precisa disso. Muito cuidado com certas medicações que os psiquiatras passam, porque acham que... Ai, mãe, você está reclamando porque a criança não dorme, porque a criança grita. Calma. Vamos ver por que a criança grita. É dor? Ela não sabe falar? É necessidade de algo? O mundo está incomodando ela, porque o mundo é demais para ela, em sons, em texturas, em luzes.
Em vez de usar medicação, vamos testar cada um dos aspectos. Terapias funcionam para isso, especificamente as ocupacionais. Senão você está criando um vácuo emocional naquela criança, ela vai entender aquilo e, posteriormente, ela vai ficar dependente daquela medicação. E isso não vai ajudar em nada, porque você está entorpecendo aquele cérebro. Em vez de deixá-lo mais apto a fazer neuroplasticidade, você está simplesmente entorpecendo ele com medicações. Então, novamente, os mitos são muito perigosos por isso. A última parte, que eu acho que a gente já falou pra caçamba, né? Vamos falar um pouquinho sobre possibilidades dos autistas, aquilo que eu tinha falado. Obviamente, você dá a possibilidade quando o autista é criança, porque ele depende de você como família. Mas não tem autista sem possibilidade, incluindo os severos. Dentro das limitações de cada autista, se você der as ferramentas, todos podem se transformar em membros completos e úteis da sociedade. Ah, meu filho nunca vai falar. Eu não sei. PECS ajuda pra caramba. Pode ser que ele venha desenvolver a fala? Pode. Pode ser que ele nunca fale? Pode. Tem problemas no aparelho fonador? Não. Mas ele simplesmente não fala. Ainda assim, ele tem cognição social e intelectual. Vai fazer alguma diferença na vida dele não falar? Não, não vai. Ele vai se comunicar muito bem com o PECS. Mas você tem que dar a ele essa capacidade de comunicação. A mesma coisa, um autista severo tem muita capacidade intelectual em termos de memória, em termos manuais. Você sabe disso? Você sabe como dar a ele essa capacitação? Cognição intelectual não é cognição no geral. O cérebro ele é todo compartimentado. E quando você faz a neuroplasticidade, ele encontra novos caminhos. Por mais que você tenha dificuldade para fazer sinapses de boa qualidade no autismo, treinamento e repetição, seja técnica ABA, seja técnica Denver, vão melhorar a qualidade dessas sinapses e a melhora do aprendizado. Então, você pode ter um autista realmente autônomo e independente. Ah, ele talvez nunca vá trabalhar com algo que ele precise se sustentar. Talvez. Talvez ele sempre precise de um tutor na parte da independência em relação a dinheiro e coisas assim. Mas talvez ele consiga trabalhar, sim, naquilo que ele gosta, naquilo que ele saiba fazer. Nada o impede. Existem autistas severos que são no extremo do musicista. Por quê? Porque o lado musical é um lado do cérebro que não precisa exatamente do aparelho fonador. Né? A área de Broca é uma coisa super diferente da área da audição. Então, você não sabe a potencialidade do seu filho até que você explore todas as áreas dele. Então, assim, o que o seu filho pode fazer depende de todo o apoio que você vai dar a ele, entre medicação adequada e tratamento. Ah, o meu filho nunca vai ter um relacionamento. Vai, eu sou casada tem 28 anos, quer dizer, 25 mais 3 de relacionamento. Nunca tive problema com meu marido. E tenho TDAH também, quer dizer, eu sou um saco de ser humano. Eu sou capaz de ficar 4, 5 horas falando sobre Star Wars. Estou falando sério. Eu sou um saco de ser humano. Falando sério, na boa. Cuidado comigo. Se deixar eu falar, eu vou entediar a humanidade. Então, assim, relacionamentos não são impossíveis para um autista. São mais difíceis se você não ensiná-lo a ter um relacionamento com a sociedade, porque ele vai sofrer mais, ele vai cair na mão de predadores e ele não vai entender o modo de vida da sociedade. Mas nada pode ser considerado impossível para um autista. Desde o modo como ele se veste, até o modo como ele amarra o sapato, até o modo como ele faz a própria higiene, que são as atividades do dia a dia, até a vida acadêmica dele, o trabalho que ele pode exercer, todos podem ser alcançados. Ele vai ter que sofrer adaptações? Vai. Ele vai precisar de um mediador? Vai. A Adriana pode falar isso melhor do que eu. Porque tem que haver um mediador entre ele e a sociedade, porque ele não entende os códigos sociais. Alguém tem que explicar para ele esses códigos sociais, gente. Não espere que ele copie alguém, que ele entenda alguém.
Ele pode até fazer uma mímica de primeira vida. Olhou, fez alguma coisa, mas ele não vai entender a fundo aquilo ali, o que significa. Em pouco tempo, ele vai ter um cansaço mental enorme e vai desistir. Então, ele vai virar aquele cara que não vai entender a sociedade e vai ficar desistindo de emprego, como eu fiz. Até eu conseguir entender quem eu era, e aí foi só na minha segunda faculdade de enfermagem que realmente eu me senti muito bem, porque eu já sabia quem eu era, eu consegui ter um trabalho produtivo. Então, não tem nada que o seu filho não possa fazer, que um autista não possa fazer. Tem dificuldade de amarrar o cadarço? Tenho. As coisas caem da minha mão, caem. Eu vivo batendo o joelho, vivo. Olhar para a minha perna é uma tristeza. Do joelho para baixo, eu sou toda machucada. Tem dias que eu estou com... Eu tenho enxaqueca e crises convulsivas, então tem dias que realmente eu estou com a mão que parece... que eu não consigo fazer pegada nenhuma. Eu não consigo escrever, eu não seguro nada. Eu pedi para a Adriana tirar o copo daqui, o copo de vidro. Porque eu tinha certeza que eu ia fazer um gesto amplo e ia jogar o copo no chão. São coisas típicas do autista. Ele tem dificuldades no hipocampo, no sistema límbico, no cerebelo. Todos eles têm relacionamento com a área do equilíbrio, com o sistema proprioceptivo. Nenhum desses problemas é insolúvel. Todos com o tratamento adequado, de terapia ocupacional, com o tratamento adequado de fonoaudiologia, de fisioterapia, podem ser superados. Eu sei disso porque eu não tive os tratamentos. Então, eu passei por todas essas etapas de ver como é difícil você chegar lá. Mas eu sei que hoje as crianças têm acesso a eles. Elas podem melhorar muito, desde que você não ligue para esses mitos que falam que autismo é doença e que você vai curar o seu filho disso. Seu filho não tem uma doença, ele tem uma condição neurológica genética, e você não vai curá-lo, você vai ajudá-lo a sobreviver nesse mundo que não foi feito para ele, porque ele não é um neurotípico, ele é uma pessoa neurodiversa. O cérebro dele funciona de uma forma diferente, mas pode funcionar de uma forma extremamente bem azeitada, se você der a ele as ferramentas para que funcione. E aí as potencialidades que ele tem, que muitas vezes são superiores a um neurotípico, vão ser aumentadas de uma forma que você nem imaginava. Novamente, eu larguei mais faculdade do que eu concluí, mas eu me lembro de tudo que eu aprendi. E adoro estudar. Eu estou com 50 e estou na terceira. Eu já tenho, acho que, 6, 7 pós-graduações. Eu adoro estudar. E me lembro de tudo que eu fiz. Eu duvido que você encontre um autista que não gosta de estudar. Até os severos, por incrível que pareça. Ensine uma coisa a um severo e ele vai aprender. Eu tenho uma paciente severa que, por incrível que pareça, ela sabe montar e desmontar um computador em segundos. Ela não sabe fazer uma comida, que a mãe já tentou ensinar, ela não sabe. Mas ela monta e desmonta um computador, a mãe ensinou a ela a mexer no Instagram, computador, e ensinou a ela a se maquiar. Ela não entende o conceito de maquiagem. Mas ela faz stories no Instagram sobre como se maquiar sem falar nada, porque ela é não verbal. Incríveis. Potencialidade não existe nada, e não tem nada a ver com grau, que o cérebro está ali preservado. Você não sabe do que seu filho é capaz até você dar a ele ferramentas para que ele consiga utilizar toda a potencialidade do cérebro. Só não dê ouvido a mito, gente, pelo amor de Deus. Falei para caçamba, daqui a pouco eu vou começar a usar bombinha. Passa para a Adriana. Ai, gente, eu fico emocionada, sério. Estou muito emocionada, estou muito feliz. Ficaria aqui, ó, ouvindo a Letícia falar por horas e horas. A gente está recebendo muitos elogios aqui também pelo chat. A Cibele disse que essa palestra deveria chegar até as escolas, aos médicos, né? A Kelly disse que a palestra também foi ótima, parabenizando a federação, parabenizando a você, Letícia. Perguntaram aqui, eu também fiquei só com uma dúvida. Me perdoe, tá? A minha falta de conhecimento, quando você fala sobre PECs.
Tá? Aí, se você puder só esclarecer um pouquinho para a gente essa terminologia. Vamos lá. Deixa ele botar enquadramento de câmera da pessoa linda e maravilhosa, que eu pedi para ele botar um filtro para me tornar Gisele Bündchen, ele não botou. Estou magoadíssima, vou logo avisando, gente. Vamos lá. Eu vou falar sobre as duas, tá? Porque são as duas que realmente são as duas terapias consideradas eficientes. Em termos de autismo, vocês vão ouvir falar em 50 milhões de terapias. Só duas são terapias consideradas neuroplásticas que literalmente mudam a vida do autista. Não apenas do autista, funcionam para todo tipo de deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem e até traumas, pessoas que perderam uma parte do cérebro por trauma mecânico, por trauma de balas, coisas assim. O meu ABA, Applied Behavior Analysis, que seria um TCC, né? Ele muda o comportamento do autista, muda o comportamento de qualquer pessoa com deficiência intelectual, com retardo mental, com problemas congênitos, porque ele usa a terapia antigamente se usava a terapia da aversão, é proibido hoje em dia, mas usa a terapia da recompensa. Se você quer mudar um comportamento, você dá uma recompensa para a pessoa. Então, muitas vezes o autista ele não tem o comportamento social, não nasceu com ele, não está impresso no DNA. Como você vai fazer com que ele se comporte socialmente? Terapia, ABA, Apply Behavior Analysis, terapia de comportamento aplicado. Só isso. E o que é PECS? Picture Exchange Communication System, ou sistema de comunicação via cartões, que podem ser desenhados, podem ser feitos com figuras recortadas de revistas. Eu já tive mães que tiraram fotos delas mesmas, pegando um copo, amarrando um sapato, se vestindo, tomando banho. Por quê? Novamente, cognição social significa que você ensina a criança a escovar o dente, a tomar banho, a ir ao banheiro, a fazer a higiene pessoal, a se vestir. E a criança, em geral, depois de um tempo, ela aprende. O autista ele não vai aprender, infelizmente. Você vai ter que associar as duas técnicas. E, em geral, o que a gente faz? A gente cria um guiazinho, que é muito comum, está na internet gratuitamente isso, que é um guia de figurinhas. Muitas mães colocam, às vezes, no banheiro um guia de figurinhas, um guia dentro do armário, como a criança vai se vestir na sequência. Abrir o armário, tirar a camisa de dentro do armário, como colocar a camisa, como colocar a calça, como colocar o sapato. Depois, em casa, quando ela chegar, como é que ela tira o sapato, como é que ela tira a calça, como é que ela se alimenta. Ela bota a comida no prato. Tudo isso porque tem crianças que realmente precisam da informação visual para que ela entenda o que tem que fazer. Não adianta você falar. Ah, vai ali e faz isso. O quê? A criança não vai entender. Não vai. E o PECS ele tem duas vias. Ele tem a via da criança olhar e fazer e tem a via da criança não verbal, em que ela aponta a figura ou mostra a figura e diz o que ela quer. Existe uma coisa muito triste que eu presenciei numa escola. Por isso que eu te falei que da escola é legal. Eu dava palestra em escolas. Infelizmente, por mais que a gente diga que existe escola inclusiva, a PECS não é gratuita. Tá? A PECS é um processo que ele é patenteado pelos Estados Unidos. Então, só existe PECS original, feito pela empresa americana, que dá palestras uma vez por ano, e ele é caro pra caçamba. É caro mesmo, custa mais de R$5.000. Então, muitas escolas, inclusive aquelas que deveriam ser inclusivas ou especiais, não fornecem PECS aos alunos nem aos professores. E aí você tem uma situação que, para mim, é indigna. Eu acho horrível. São os alunos não verbais, não interessa se são autistas, se são Down, se são PCs, se têm deficiência intelectual ou múltipla. Se você não ensina PECS a eles, eles apenas gritam. Eles gritam para ir no banheiro, eles gritam para comer, eles gritam para beber, eles gritam quando estão com dor, com calor ou com frio. Isso é indigno. Eu acho isso de uma extrema maldade você fazer isso com uma criança, com um adolescente ou com um adulto. Nós sabemos que existe o Picture Exchange Communication System.
Cara, eu não preciso pagar o curso. Eu vou na internet, eu acho lá um monte de figurinha. Se a criança é não verbal, eu tenho que dar a ela métodos para ela se comunicar. Eu não vou forçar ela a falar. Ela não vai falar, não adianta você bater, não adianta você achar que é comportamento. Eu vou levar no otorrino, vou levar na fono, ela tem que falar. Ela não vai falar. Existem crianças que o aparelho fonador é perfeito e elas são não verbais. Mas você pode dar dignidade a elas através desse método de figuras. E ela vai aprender que a figura de água é um copo em que ela mostra a professora ou mostra a mãe. A comida, o banheiro, a roupa, o frio, o calor, quero sair, quero brincar. Você não pode deixar uma criança não verbal, um adulto não verbal gritando. A indignidade disso, para mim, é chocante. Para mim, é chocante. Eu não estou incentivando ninguém a fazer nada diferente, mas, assim, se você botar na internet PEX, P de porta, E de escola, C de casa, S de sapato. Você vai achar todo tipo de figura. Você recorta, muitas mães plastificam, né? E ensinam a criança tanto a fazer o ato quanto a usar aquela figura para pedir algo. Gente, não existe razão para você deixar uma criança não verbal gritando quando ela quer algo. Da mesma forma que você ensina seu filho quando ele é neurotípico, né? O choro significa algo, depois esse choro vai virar um beabá, depois vai virar uma frase, você vai ensinar a usar o PEX. E eles aprendem. Existem, normalmente, nessas escolas que ensinam PEX, quadros grandes, em que a criança vai lá, o adulto vai lá, pega a figura recorrente do que ele quer e cola no quadro. Pode ser com velcro, pode ser com taxinha. E aí o mediador, pode ser um assistente social, pode ser um mediador, pode ser um intermediário, é treinado, sabe o que a criança ou o adulto quer. Ele quer ir ao banheiro, ele quer uma folga, ele quer comer. Não dá. Não dá para você aceitar que uma pessoa não verbal não seja treinada com essas figuras. Qualquer figura serve. Recorta de uma revista, copia da internet, faz um desenho. A criança e o adulto são capazes de aprender a representação figurativa do ato que você quer ensinar. Se ela é não verbal ou se ela fala muito pouco, isso é uma libertação, isso é dignidade. É mole, gente. Joga na internet que vocês vão fazer. Não é pirataria. Não é pirataria. Obrigada, Letícia, pelo esclarecimento. Muita gente aqui te parabenizando aqui no chat. A Pai Barra Mansa dizendo que a palestra foi excelente. A Cláudia Carreiro Teles dizendo que você é muito autêntica. Maria Eleonora disse que virou sua fã. Todo mundo te parabenizando. E, em nome da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro, quero agradecer a sua presença. Tá? Você, como sempre, muito solícita, sempre atendendo a gente com carinho, com respeito. Né? Trouxe aqui o seu conhecimento, a sua experiência de vida, e a gente fica muito feliz de poder contar com você nesse dia, que para o movimento apaiano é muito importante, tá? E vai ser marcante o nosso 7º congresso. Antes de passar a palavra para você se despedir do nosso público, quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora assistindo essa live e dizer que amanhã nós retomaremos os trabalhos a partir das 9 horas da manhã, com a primeira palestra. Tá? Amanhã não teremos palestras simultâneas, mas também teremos palestras ao longo do dia todo. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. E, Letícia, um beijo. Gente, obrigada. Obrigada pela paciência, por ter ouvido. Obrigada, Adriana. Obrigada a todo mundo. Obrigada a FEPAES, a PAI. Eu acho sempre legal dar uma voz aos autistas adultos para dizer que a gente existe, precisa de apoio. Às vezes tem um interregno enorme depois da adolescência, que o autista fica sem apoio, rede pública, rede privada, e ele regride. Isso é muito ruim mesmo. E talvez assim a gente consiga chamar a atenção para o movimento e não perder essa vida, não perder a oportunidade de ter mais uma pessoa
que pode fazer muita diferença dentro da sociedade. Tá? Obrigada pela oportunidade. Valeu, valeu, Adriana, valeu, paciência, gente. Beijos. Aí, não fez a Gisele Bündchen, então tudo bem.